alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 52 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Figuras planas em obra de arte, parte 2 é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, identificar, nomear e quantificar representações de figuras geométricas planas. Reconhecer o uso de representações de figuras geométricas planas em uma obra de arte e também explorar e observar modelos de figuras geométricas no nosso cotidiano. E para sua atividade, você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha e também lápis de cor. Vocês sabiam que muitos artistas usam o quê? Figuras em suas obras, né? Como nós vimos na nossa aula anterior, lá naquela história da Tarsilinha e as formas. Vocês lembram? Ah, viram só? E quem, depois da videoaula, ainda deu uma revisada na história, observou com bastante atenção cada uma daquelas obras? Ai, que legal! Então, vejam só, vamos observar esse exemplo de uma reprodução de uma pintura de Paul Klee. Veja só, a obra dele, de veleiros, Paul Klee, em 1927. Agora, pense e responda. Quantas figuras parecidas com este? O que é esse? Todo mundo lembra? Um triângulo. Você vê aqui. Quantas figuras parecidas com triângulo dá para observar, dá para ver? Olha só. Tem os grandes, tem os pequenos, né? Sobrepostos. Então, essa aula vai ser outra aula que eu vou pedir para vocês no final, então, voltar, né? Ou abrir a apresentação dos slides para vocês ampliarem ela, né? Que nem aqui, ó, nessa versão maior, para vocês olharem com calma, estarem fazendo o quê? A contagem e observando essas figuras, tá certo? Que nem aqui, o que eu posso observar? Se eu colocasse mais uma parte dessa para cima, eu teria um círculo, isso mesmo. Então, você identifica outra figura geométrica fora o triângulo? Então vai pensar. A prof deu a dica ali, né? Do círculo, na verdade, dele ficaria o quê? Um meio círculo, né? Então vejam só, as figuras geométricas planas e a arte. Então, as formas geométricas sempre foram usadas em obra de arte. E é muito comum, né, que os pintores utilizarem a geometria como um meio para auxiliar no quê? Nas suas construções, né, nas composições e nos encaixes da obra de arte. Vejam só, muitos pintores se utilizam da geometria para esboçar suas obras de artes, mas depois apagam as linhas geométricas, deixando ressaltar apenas o desenho desejado. Então aqui, ó, nessa imagem, nessa obra de arte, o artista, né, primeiro então ele fez algumas formas geométricas bem fraquinho, né, para criar um esboço, se chama, né? Ele está dizendo, ó, esboçar, para criar um esboço da sua obra. Depois ele apagou, evidenciando apenas o que ele queria, né? O que ele tinha desejado para a sua obra. Então agora observe as duas obras de arte e verifique qual delas utiliza figuras planas em sua composição. Aqui, ó, primeira ou a segunda? O que vocês acham? Muito bem, então as duas utilizam, né?
Porém, essa primeira só utiliza figuras planas, né? Só utiliza as nossas figuras geométricas. Já nessa segunda obra, eu tenho figuras geométricas, mas eu tenho também outras coisas, né? Que não são as figuras geométricas, como, por exemplo, esse símbolo aqui. Porém, aqui eu tenho círculos, retângulos, né? Até um quadrado ali. Então, pense e responda. Quais figuras geométricas você encontra nessa obra de arte aqui? Quais figuras? Vamos lá? Que figura é essa? Um círculo. Aqui. Triângulo. Aqui. Quadrado. Né? Temos vários círculos. Quadrados, né? Temos vários quadrados, triângulos também. E temos também aqui, ó, nesses pequenininhos, e até mesmo aqui nesse que envolve o triângulo, temos o quê? Retângulos, isso mesmo. Então, nós temos o quê? Todas as nossas formas geométricas. Então, temos ali círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Viu só que bonita? Numa mesma obra de arte. E agora, quais figuras geométricas você encontra nessa obra de arte? A prof já tinha falado agorinha há pouco. Você lembra? Muito bem, então temos círculo, né? 2 círculos, retângulos, ó, aqui tem bastante retângulos. E até um quadradinho ali pequenininho. E agora aqui, quais figuras geométricas você encontra nesta obra de arte de Mondrian? Tem círculo? Tem triângulo? Não, né? Então, nessa obra, nós conseguimos observar o quê? Somente quadrados e retângulos. Muito bem. E agora, vocês podem me ajudar a analisar esta obra de arte do artista plástico Piet Mondrian? As figuras planas, quadrados, retângulo, círculo e triângulo, né? Então, nossas figuras. Letra A. Qual aparece em maior quantidade e qual aparece em menor quantidade? E a letra B. Quais figuras planas não aparecem nessa obra? Analise, observe, pense e me ajude. Muito bem. Então, qual aparece em maior quantidade? São os retângulos. Exatamente. E quais aparecem em menor quantidade? São os quadrados. Exatamente. E quais figuras planas, então, não aparecem nessa obra? Triângulo, né? Não tem nenhum triângulo ali. E nem os círculos. Também não temos nenhum círculo nessa obra. E nas obras de arte, né? Dos artistas plásticos Vassily Kandinsky e Piet Mondrian, ambos utilizam o quê? Figuras abstratas e também figuras planas, como o nosso quadrado, retângulo, triângulo e o círculo, né? Proporcionando o quê? Uma harmonia na imagem. Aqui, ó, eles fizeram uma mistura de coisas abstratas, mas também de formas, né, de figuras geométricas e ficou
muito bonito, por sinal. Já Piet Mondrian proporciona o quê? A harmonia, utilizando as figuras planas como os quadrados e os retângulos, né? Que é esta obra aqui. E aqui então, né? Vassily Kandinsky, ele utilizou esta obra dele aqui, né? Para você estar pequenininho ali, por isso que a prof pediu para depois vocês observarem os slides, tá? Para conseguirem estar ampliando. Então aqui ele utilizou o quê? Entre meio a sua obra abstrata, ele colocou algumas formas geométricas, dando assim mais harmonia em sua obra, né? Então, nesta aula de hoje, aprendemos o quê? Que as formas geométricas também são usadas para fazer o quê? Uma obra de arte, né? Eu desejo uma ótima atividade para vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, volta ao nosso vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!